Bom dia, vamos começar a nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre a criação do projeto para avaliar a P1, tá? Eu tenho aqui um grupo de 9 pessoas só. O trabalho ele vai ser feito em grupo, e isso significa que eu teria que ter todos aqui presentes. Então, eu preciso que vocês criem o grupo. Vocês têm um grupo que não tem professores. Então, lá, a representante vai criar uma lista onde vocês vão colocar os nomes dos grupos, tá? Então, Alessandra, Manuel, Joaquim. E essa representante vai me passar, para não ficar enchendo lá aquele grupo que tem professores, é muita informação ali, eu vou acabar me perdendo. Tá ok? Então, Luciano, seu grupo de estudo são quantas pessoas? Ui! Mas o trabalho não pode ser 12 pessoas, não. Vocês vão se dividir, né? Vão criar subgrupos. E aí, vocês vão fazer um grupo de 4 pessoas, tá? Então, eu vou colocar lá no AVA, vou colocar no grupo, também onde eu estou, onde vocês vão ter que fazer o projeto com 4 pessoas. Eu vou apresentar para vocês o modelo que eu quero e o que eu quero que vocês façam. Não vou postar esse modelo no AVA. Quem quiser assistir depois, vai assistir na gravação, ok? Até porque é um modelo de uma empresa real e uma empresa que existe em Maricá. Então, eu não vou expor isso. Vamos lá. Estão vendo aí? Deixa eu pegar o chat aqui. Estão vendo? Alguém me informa? Sim. Bom, nós falamos de ergonomia, falamos sobre... Vocês fizeram exercício, depois eu vou falar sobre esse exercício. Demos vários exemplos de empresas que vocês trabalham, que eu trabalhei, algumas simulações. Enfim, vocês já têm um modelo de trabalho com capa, contra-capa, tudo bonitinho. Vocês vão colocar aqui, lindo e maravilhoso, o nome da nossa universidade, Unidade Maricá. Aqui, o título do trabalho e o nome da professora, o nome de vocês, Maricá 2022-1. E aqui a gente começa com o processo do trabalho. Primeira coisa, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão escolher uma empresa, não precisa colocar o nome dela real. Pelo menos uma pessoa do grupo trabalha ou já trabalhou. Mas eu posso, com as experiências que nós temos, ou das aulas citadas, criar uma empresa fictícia. E aí, eu quero que vocês criem exatamente, descreva todo o problema dessa empresa no processo ergonômico e gere soluções. Então, vamos lá. Nome da empresa, falar sobre a empresa é responsável pelo oferecimento de produtos e serviços realizados à automação comercial, e você vai falar sobre isso. Qual é o serviço prestado da empresa? Quantidade de trabalhadores, e você vai falar sobre essas funções, o atendente, os técnicos e o financeiro. Aí você tem o engenheiro, você tem o mestre de obra, você tem o
o operacional, né? Não sei se vocês chamam de pedreiro, como é que vocês chamam? Ajudante. A descrição de serviço de cada função, problema e solução. Aqui foi descrito todo o problema encontrado e já jogada a solução para o atendente. Mas eu posso fazer um processo só de problema e depois só a solução. A organização fica a critério de vocês. Automaticamente, vou voltar ali. Tem os técnicos também, fala sobre o técnico, o problema encontrado, aqui ele vem falando sobre o estresse, problemas emocionais e psicológicos e a postura incorreta. Lá no atendente, quais são os problemas que foi encontrado? Estresse alto, cansaço corporal, problemas psicológicos e emocionais, má alimentação e sedentarismo. Então, necessariamente, o problema que eu tenho para um grupo, eu não vou ter para outro. As soluções ergonômicas que encontrou e automaticamente veio o financeiro com o mesmo procedimento, a solução encontrada e as considerações finais. Qual foram as considerações? Após analisar a análise das situações e problemas listados acima, conclui-se que os maiores problemas gerados dentro dessa empresa são psicológicos e ergonômicos. Isso acontece devido às cobranças excessivas, jornadas longas de trabalho, falta de reconhecimento e autonomia, metas abusivas, entre outros, que ocorrem em decorrência de um mercado cada vez maior, mais competitivo. Em casos mais graves, até mesmo em um adoecimento psíquico, onde serão afetados diretamente diferentes aspectos. E aí, diante disso, se faz necessário, já leio a sua mensagem, Adalto, se faz necessário que a empresa investisse um capital para soluções. Nós sabemos que algumas empresas elas já têm um processo de acompanhamento psicológico junto ao grupo, né, os colaboradores. E aí vocês vão fazer, e, portanto, um investimento feito propiciará maior para um ambiente de trabalho mais saudável. O que a gente tem que focar nesse trabalho? A gente tem que focar exatamente o processo onde um problema e qual a solução você acha que deveria atender. A gente não fala de valores, isso não compete a gente, mas a gente tem que falar referente à solução. Então, aqui eu tenho pessoas que trabalham na área de construção. Alguém está aí? Terei que voltar a trabalhar, já coloquei meu nome. Está ok, Adalto? Alguém? Eu estou aqui. Inclusive, essa foto aí é de uma obra que eu montei, ó, tá vendo? Em Jacaroali. Sim. Então, vamos lá, Luciano. Dentro da empresa, dessas obras que vocês fazem, quais são, se a gente focar nas funções, de imediato, quais são os maiores problemas que você encontra? Falta de treinamento do pessoal, porque se contrata as pessoas para servente. E, normalmente, se coloca ela para fazer um serviço um pouco mais aprimorado que o dela. Então, ela tem falta de treinamento
isso gera acidente, isso gera desconforto com a pessoa, porque ela está recebendo por uma coisa e fazendo outra, né? E outra coisa, eles são cobrados de forma que não deveriam, tá? Outra coisa também é o excesso de hora extra. Por exemplo, eu vou falar do caso da minha empresa, o excesso de hora extra que se é feito na empresa todos os dias, isso fadiga a pessoa que está trabalhando, tá? Porque ela faz muita hora extra, ganha dinheiro? Não ganha, mas às vezes não compensa. Fadiga a pessoa que está trabalhando e a cobrança fica alta em relação a isso. E são pessoas que normalmente não têm uma remuneração adequada para a carteira, entendeu? Isso, na minha visão, né? Ambiente sujo. Então, e isso pode, em algum desses momentos, esses problemas podem acarretar o mal-estar, como está aqui, olha, a questão da motivação trabalhista. Vamos lá. Pode afetar o processo psíquico, Aqui não porque a pessoa se tem... sente desmotivada, se sente pressionada por algo que não está preparada a fazer, né? Gera uma angústia. Você tem todo um processo onde você deve ter problemas, não sei se você tem, isso acontece muito em obra, de pessoas que não utilizam os equipamentos de forma correta de segurança. Sim, tem. Né? Então, vocês vão relatar esses problemas e a gente está falando do servente. Mas a gente sabe que tem muitos engenheiros que vocês, como não engenheiros, mas vocês observam também que, às vezes, age de forma errada. Normalmente, os engenheiros são imprudentes, eles cobram muito do pessoal, mas eles são imprudentes. Alguns entram sem bota, sem capacete, sem protetor auricular, sem óculos. Às vezes, você está acompanhando a concretagem, o cara está ali, ele está de braço cruzado ali, com o chapeuzinho branco dele, sem o óculos, sem o protetor auricular, sem nada de perto. Principalmente se ele for uma pessoa de longas datas de experiência e já tem uma carreira consolidada, muitos agem dessa forma, infelizmente, né? É aquela história, eu falo que você tem que fazer corretamente, mas eu não aplico isso na prática. Bom, vou citar um exemplo da minha empresa. Eu vim para cá, para essa empresa, eu estou há 8 anos nela, e eu vim para cá para fazer qualidade. Eu sou técnico em edificações e vim para cá fazer qualidade. Tá? Eu trabalhava numa empresa no Rio, e para mim é aqui mais perto de casa. Eu optei por ela por ser mais próximo e, inclusive, hoje me deu a oportunidade de fazer faculdade, que era um dos desejos que eu tinha na vida. Eu espero terminar. Eu hoje sou o responsável pela parte de manutenção da empresa. Digamos assim, eu sou o chefe de manutenção que tem a carteira assinada como um técnico de edificações. Mas como eu sou eletrotécnico também, então eu monto subestação na empresa, eu faço uma série de coisas que um técnico de edificações não faria. Inclusive, abrir um motor diesel. Você faz porque você tem qualificação e conhecimento. Agora... Não tenho, não. Eu sou eletrotécnico e técnico de edificações. Eu vou aprendendo. Mas aí o que acontece? Eu acabei de dar uma aula que eu falei sobre essas questões da gente se adequar e as mudanças. Sim. Mas você percebe que você tem... Se der bom, deu bom para todo mundo. Mas se der ruim, quando dá bom, como você não é responsável por isso, você é técnico de edificações, porque alguns momentos nem querem saber quem fez. Mas se der ruim, quem foi que fez? Foi o Luciano Alcântara.
Isso, Mas mas olha só, normalmente a gente não, ninguém recebe elogio, tá? isso. Aqui é uma empresa Não, que mas se eu não estou você... falando de elogios. Eu estou É, falando exatamente da parte ergonômica, eu estou falando de um processo seguinte, porque eu sou muito sincera, profissionalmente eu não vivo de elogios, porque elogio não isso. paga minhas contas, ponto. É bom, em algum momento, igual eu recebi do coordenador da engenharia, É porque a senhora não deixou eu terminar. não, eu já vou passar para você, aquele processo de um feedback de alguma aula, algum aluno, é ótimo. Você ter um processo que você, alguém tinha, pô, Luciano, bacana o que você fez e tal, tal, citarem seu nome numa reunião, não citar, até, não estou falando de valores, beleza, mas a gente sabe que isso é um problema, até mesmo trabalhista, prossegue. É porque é exatamente isso. Aqui, normalmente, nem elogios você recebe, né? E que dirá uma gratificação, uma coisa dessa forma. Na outra empresa que eu trabalhava, tinha essa função, essa questão que a senhora falou. Nas reuniões, as pessoas agradeciam, é, te deixavam digamos assim, era uma forma de massagear o seu ego. E no final do... Às vezes, no final do mês, muitas das vezes, vinha uma gratificação, né? Por exemplo, eu faço serviço aqui, eu já fiz serviço aqui de 15 mil e, digamos assim, que eu gastei 5 mil e a empresa economizou 10 mil, se fosse contratar uma pessoa para fazer, né? E, infelizmente, você não recebe nenhuma, digamos assim, uma remuneração em relação a isso. Não estou me queixando, entendeu? Eu faço porque eu gosto, porque eu acho legal, mas poderia ser melhor, tá? Poderia ser mais gratificante trabalhar, entendeu? Porque a pessoa, infelizmente ou felizmente, não vê isso, né? Mas, quer dizer, infelizmente não vê isso. Infelizmente para a gente, o que seria mais agradável seria, por exemplo, oh, fulano fez aquilo lá, eu vou dar uma gratificação a ele. Aí ela trabalha mais feliz, ela trabalha mais satisfeita, mais contente. Aqui não tem acompanhamento psicológico, aqui não tem técnico de edificações, de edificações não, de segurança, né? Então, você trabalha, Sem digamos, motivação. exata. Não sem motivação, que a motivação ela está Esse dentro é um de você. acompanhamento, na verdade, Você trabalha sem um acompanhamento específico. específico, exatamente. Motivação não, motivação você tem que ter em qualquer Agora, lugar que deixa eu você te esteja. fazer uma pergunta que isso vai agregar no trabalho. Você disse que algumas pessoas aqui presentes, às vezes, não têm essa experiência, essa expertise de entender isso, quando você falou de um acompanhamento psicológico. E eu citei isso anteriormente, logo aqui no início. Uhum. Hoje, com a sua experiência de mercado, por que você cita que vocês, equipe, vocês deveriam ter, isso já seria uma solução, né? Porque você já avisa um problema e uma das soluções seria um acompanhamento psicológico. Então, o que você enxerga na empresa o qual os colaboradores deveriam ter um acompanhamento psicológico? Uma equipe, ela tem que ter uma pessoa, um líder, que ele cobre o produto com eficiência, tá? Isso aí é uma coisa legal. Mas se você, isso eu aprendi com a vida, se você fala para uma pessoa, tem coisas que você fala para uma pessoa que você pode carregar ela com você a vida toda, ou em questões de segundos você destrói tudo aquilo ali que você construiu e você perde essa pessoa para todo mundo, para o resto da sua vida. Então, às vezes, um líder, uma pessoa de liderança, ela comete esse tipo de erro. E por isso que eu digo que a gente tem que ter um acompanhamento emocional e psicológico. Porque, às vezes, a pessoa vem da casa dela com um problema sério, discutiu, está com o filho doente, tem um problema para lá ou para cá, coisas dessa forma, perdeu um ente, e não está naquele dia legal.
E um psicólogo dentro da empresa ajuda muito, porque às vezes a pessoa está ruim, ela fala assim, poxa, eu vou lá no psicólogo, vou conversar com ele. E ele é um profissional treinado, que ele tem a capacidade de fazer a pessoa ver a vida de uma forma diferente, com um pouco mais de esperança. E do jeito que o que o psicólogo fala, que eu já trabalhei em empresa que tem psicólogos, que trabalhavam com psicologia, e você chegava lá, conversava, batia um papo, e você saía dali mais satisfeito, mais tranquilo para fazer o seu trabalho. Ou às vezes ele chegava e falava assim, vai para casa hoje, amanhã você volta e você vai estar melhor. Eu acho que se você é uma pessoa, qualquer pessoa, qualquer um engenheiro, seja ele engenheiro, diretor, ele precisa ter um psicólogo do lado dele para que as dificuldades da vida que ele tem não afete o bom relacionamento dele dentro da empresa. Porque, às vezes, você, dentro da sua empresa, um coleguinha fala um negócio, assim, um colega fala um negócio e você, do nada, você solta a palavra ruim para ele e cria um clima ruim, que isso pode ser evitado com atendimento psicológico. Eu acredito dessa forma. E aqui dentro da minha empresa, ocorre muito isso. Tá? E aí, o que acontece? Quando eu falei sobre um acompanhamento psicológico, é exatamente a questão onde a gente tem todo um processo onde eu consigo obter todo o tratamento e trabalho no qual eu devo, antes de mais nada, saber lidar com o meu próximo. Você citou aí uma questão que eu posso, com uma palavra, com uma ação, eu nem vou dizer apenas palavra, trazer o meu cliente ou o meu funcionário para mim, como eu posso afastá-lo. Ter uma equipe hoje onde eu não tenho ele comigo é péssimo. É péssimo. Exatamente. É muito ruim eu não ter... Vocês hoje aqui são parte da minha equipe. É muito ruim hoje eu não ter vocês comigo, porque vocês não vão gerar o que eu preciso. Então, o líder, o gestor, o supervisor, vocês, engenheiros, não adianta vocês saberem tudo muito lindo da parte de construção. Por mais que vocês não saibam ou não queiram, você tem e vai utilizar qualquer profissão. Vai ter que aplicar a psicologia. Você vai ter que fazer um acompanhamento diário da sua equipe. Você não é psicólogo, você não vai fazer um diagnóstico do cara. Mas você tem que ter expertise de perceber que o cara, que o colaborador, está com alguma coisa diferente. Porque isso vai atrapalhar o rendimento dele. Sem contar que, ainda mais na área de construção, dependendo da função da pessoa, isso pode acarretar problemas seríssimos, até a morte. Se o cara está desnorteado e ele está fazendo algo numa altura de 15 metros, se ele estiver com um processo de segurança, né, mal equipado, mal feito, um deslize pode levar à morte. Por mais que você não queira, você é responsável por isso. Então, é a hora de você perceber o seguinte, olha, a empresa vai ter que levar essa pessoa a um psicólogo para ter um acompanhamento, porque eu tentei buscar dele, descobri que ele perdeu o pai, descobri que ele perdeu o filho, descobri que ele está numa separação drástica, sei lá, está com um problema, ele por si só de drogas, ou o próprio filho com drogas, e tirou o chão da pessoa. E a pessoa nem... E não são problemas que você chega assim... E aí, galera, bom dia!
descobri que meu filho está usando droga. Não são assuntos que você comenta. Então, você tem que ter todo um jeito. Não é simplesmente ser aquela pessoa que, bom dia, pega o tijolo, pega isso, você vai para aquilo, liderar. Liderança não é mais isso. Foi tempo. Paulo, pode falar. Oi, professora, bom dia a todos. Bom dia. A minha dúvida é em relação à experiência que a senhora tem, né? A gente aprende, aquilo que a gente aprende, a gente quer muito colocar em prática, né? Que é muito e acaba às vezes a gente se afobando por falta de experiência ou até mesmo a experiência traz o relaxamento, como o Luciano falou aí, de quem teria que dar exemplo, não dá, né? A senhora falou principalmente aqueles que têm mais tempo, né? Devido a tudo isso que a gente estuda aqui na teoria. Aí eu fico me perguntando como lidar, né? A gente vai lidar com muita pessoa, como é que vai ser? Pessoas sem Vocês vão tanta lidar com informação, né? pessoas de todos os tipos. Desde o chão que eu falo é operacional, o servente, desde do colaborador de chão até os executivos. Ponto. Sim. Aí eu pergunto, para a gente usar a ergonomia, como a gente não... a gente aplicar, porque eu fico imaginando, você se preocupa com a saúde do peão, vamos dizer o peão do trabalho, o sol, você tenta remanejar algumas coisas, deixar alguns serviços para fazer mais depois do meio-dia, que faz mais esforço. Enfim, você tenta usar tudo e você tem esse funcionário que ele cheira, fuma, toma cachaça, vai pro forró a noite toda, ele em si mesmo não está nem um pouco preocupado e você ali como se fosse um babá dele em relação a essas coisas. Como administrar isso, né, para que você também não deixa de usar a empatia, né, na sua vida, na sua carreira. Isso. Como administrar então, vamos lá. O que eu vou, conforme eu vou falando, quem quiser colaborar, pode colaborar, tá? Então, vamos lá. Primeira situação, existe uma diferença de eu ter o meu colega, o meu colaborador, que ele é comprometido à empresa, ele tem uma produção assídua, e eu começo a observar que, por algum motivo, ele simplesmente mudou o comportamento dele. Tem essa diferença. Existe uma diferença. Aí tem aquele que ele já entra na empresa nesse ritmo. É o do oba-oba. Se a empresa, no momento em que percebe, porque você tem um período probatório, se a empresa percebe, o gerente, o engenheiro, o supervisor, que esse cara ele está sempre nesse ritmo, automaticamente não tem solução. Você até pode tentar buscar, e existe aquela coisa do vício, mas não é o vício do viciado, é do vício que eu já venho com vícios de outras empresas que eu sempre consegui administrar isso e ninguém nunca me cobrou. Porque, além de eu fazer isso tudo, eu tenho uma boa produção. E algumas empresas querem produção. E aí, então, são dois funcionários diferentes. Então, aquele que é parceiro, aquele que sempre teve uma postura diferenciada, por algum motivo, você está vendo que ele diminuiu o rendimento dele. Agora, esse que tem esse ritmo, ele não ficou assim, ele já entrou na empresa assim. Isso é notório. No momento que essa pessoa passou a ser assim, estar nesse ritmo, é porque, com certeza, ele não vai ficar assim da noite para o dia. Ele não vai, em um final de semana, passar a beber, a cheirar, a fumar, a ir para forró, de uma semana para outra. Até porque ele vai morrer de cansaço, ele vai morrer, ele vai aguentar. Ele não está acostumado com isso, tudo é gradativo. Então, você começa a perceber as coisas. Mas tem um fator seguinte, eu sou muito clara. Não dá para ser babá, Paulo.
Existe a diferença de você ter uma visão, e isso também, eu vou falar desse projeto que eu estou mostrando para vocês, a pessoa que fez isso foi o Joda, posso citar o nome dele, que ele está ciente disso, e o Joda, ele apresentou isso para a própria empresa. E a empresa aceitou? Não. Então, nem sempre o que você quer aplicar, o Luciano aí citou, que a empresa deveria. Ele pode, vamos supor que ele tem a oportunidade de propor isso para a empresa. Ele pode, mas a empresa vai acatar? Qual é o custo disso mesmo, hein? Então, tem uma série de coisas por trás. Então, assim, eu não sou babá de equipe. Eu tive uma situação dessa. Eu tenho uma pessoa que trabalha em 2 equipes, porque eu trabalho numa empresa que eu trabalho em 2 polos. E a pessoa participava das 2 equipes comigo. Eu levei a pessoa para outro polo. É a mesma empresa, com equipes diferentes, em cidades diferentes, enfim. Pelo incrível que pareça, a empresa, a pessoa, não se adequou ao processo do outro polo. E a empresa é a mesma, só são filiais diferentes. E ela não se adequou. Eu levei 1 ano falando, cobrando com a educação. Em alguns momentos eu me exaltava, porque não dava para repetir a mesma coisa 20 vezes. Enfim, chegou um ponto que o meu superior virou e falou assim: quero uma reunião extraordinária com você. Falei, pode falar. Passa na minha sala. Vamos ver, isso foi no início de 2019. Nem sonhava em pandemia. Então, não foi por conta de pandemia. Isso. Ou você demite, desliga, ou cai no seu colo. Primeira coisa que você vai ter que me provar é que você está fazendo o seu papel como gestora, como supervisora. Você treinou? Você cobrou? Quantas vezes? Como foi isso? Como eu tinha tudo documentado, mostrei tudo, lindo, maravilhoso. E aí, eu não podia cair no meu colo. E a pessoa foi desligada de uma unidade, né, de uma filial, e permaneceu na outra. E nessa outra, eu venho falando sempre a mesma coisa. Essa pessoa está comigo há 15 anos. Só que é uma pessoa que não está acompanhando. E vocês sabem que as empresas, os clientes, tudo está mudando. A gente tem que se adequar às mudanças. Já sei que não tenho muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Entendi. Então, assim, tem casos que a gente não pode. Claro que essa pessoa está há 15 anos comigo, mas a empresa também ela tem uma política, não é muito comum ela desligar funcionário, esse desligamento veio acontecendo de uma forma mais assídua de 2018 para cá, porque a empresa que eu trabalho, ela não é muito comum de desligar funcionário. E aí você acaba fazendo um papel meia boca e ficando por muitos anos. Isso é comum nessa empresa. Hoje, nem tanto. Porque, como mudou os cabeças, e as cabeças têm de uma geração nova, de uma visão nova, automaticamente os executivos estão tendo que se adequar. E com essas mudanças que ocorreram no mundo empresarial, de empresa, de finanças, pandemia e uma série de coisas,
estão tendo que mudar esses conceitos. Danilo queria falar alguma coisa, Danilo. Professora, rapidinho para fechar, depois eu entendi o que a senhora quis dizer e acrescentou. Eu mandei uma foto aí para a senhora e depois eu queria ver até onde a teoria, que a senhora visse essa foto Ui! e me dissesse até onde é a teoria, até onde é a hipocrisia, até onde... Porque a gente se assusta de ver essa foto. Então, porque, vamos assim, lá. Vamos lá. Já vou aproveitar isso aqui. Galera, a foto que eu estou falando aí é da faculdade lá, que bateram lá e tal. Eu mandei para a professora aí. O que acontece? Aqui eu tenho uma equipe, aqui eu tenho um responsável e irresponsável. Ponto. Porque esse colaborador, ele está indo para a praia, né? Ele está indo para um bar. Esse é o traje dele. Isso não pode existir, não é só ele. A gente observa que não é só ele. Isso é uma política, está vendo que é uma política, é o tal do vício que eu falei, né? Onde você tem todos os colaboradores com o mesmo perfil, sem equipamento, sem traje, sem treinamento, sem uma coordenação. E isso vai de empresa para empresa e de líder para líder. Isso é fato. Entendeu? Isso é fato. Não tenha dúvida. Entendi. Não vou fazer muitos comentários por questão de ética. Foi para cutucar mesmo. Né? Não dá para fazer muitos comentários por questão de ética. Mas entendi. dói dentro de uma aula você falar de certas coisas. Eu por si só, eu trabalho no processo organizacional, sou líder, eu aplico. A gente sabe que dentro de uma empresa nem tudo da teoria dá para você aplicar, mas muitas das vezes, como a empresa que eu trabalho, muitas das vezes eu queria desligar algumas pessoas, mas eu não podia, porque a empresa não tinha essa cultura, então eu tinha que engolir aquela pessoa fora da curva. É o caso da minha aqui. E a pessoa sabia disso, o Luciano está citando aí, e a pessoa sabia disso, então a pessoa ficava no stand-by, ela ficava na zona de conforto. No momento que a empresa acatou que agora pode desligar, aí as pessoas começaram a mudar a sua postura. Então, assim, e dói muito, que foi o que eu falei. Isso pode levar à morte. Não é só um desequilíbrio mental, um problema psíquico. Isso pode levar à morte. E quem vai pagar por isso? Não estou falando de indenizações altíssimas ou mensal, você vai me dar uma indenização eterna, vitalícia. Eu estou falando exatamente... Aí uma pessoa dessa vem a ter um processo fatal, que é a morte, aí pronto, aí a mídia vem, aí vem a questão da mídia, vem todo mundo reivindicando que a construtora Joaquim das Couves está fazendo um trabalho sem segurança. E agora? Não tem como. Tem uma empresa em Manaus, que essa empresa ela perdeu, ela não quis gastar 250 mil. Teve um processo, teve isso para melhorar o processo. Não vamos mexer no time que ganha. Só um momento, Jonathan, vamos mexer no time que ganha. Um ano depois, tudo estava documentado. Um ano depois, deu ruim. Porque as coisas, às vezes, é a longo prazo. Deu ruim. O que aconteceu? Gastaram 1,5 milhão. Pode falar.
senhora falou em gastar 250 mil. Eu estava na empresa que eles não queriam gastar R$ 1.000 para melhorar a rede dela. Entendeu? Era coisa tipo assim, que você falava, pô, cara, isso aqui tá muito errado. Ah, tá funcionando, tá bom, deixa aí. Aí várias pessoas ficaram agarradas na rede, tomaram choque, ficaram presos no tempo, eu mesmo fui um deles. E você acha que tiveram alguma motivação de melhorar? Tá do mesmo jeito até hoje. Então, existe esse processo. E isso é ruim. É quando a empresa realmente não quer mudar. Isso é ruim. E ela não querendo mudar, automaticamente a gente acaba tendo um problema. E aí, o que acontece? Nesse caso, essa empresa ela tem dinheiro, ela é uma empresa que ela fabrica cofres, então ela tem dinheiro. E ela não podia pecar em segurança. Eu não posso pecar com isso. Mas ela achou conveniente fazer isso e tomou na cabeça. Essa foi a grande verdade. Tá? Danilo, você quer falar alguma coisa? Ah, não, Jonathan também. Danilo, pode falar, Danilo. Bom dia. Professora, Luciano fez uma citação aqui, que ele falou que a empresa deveria ter um acompanhamento psicológico. E o Paulo também fez uma pergunta, e vou fazer um comentário aqui, houve 2 estudos, um feito com rato e uma observação feita com ser humano. Os ratos, querendo ou não, eles são como o ser humano, eles andam por rua, cada um tem sua casa, tem seu relacionamento. Quando eles fizeram um simples teste de fingir que estava faltando alimento, virou uma bagunça. E depois eles viram o que estava acontecendo com os Estados Unidos. Os Estados Unidos mandou os meninos para o confronto, eles ficaram altamente viciados em droga. Então eles pensaram, quando eles voltarem, a gente vai ter um trabalho excessivo para cuidar disso. De uma semana, ninguém mais usou droga. Então eles perceberam que a pessoa em si não era viciado. Houve uma pesquisa, vendo que o pessoal que está no hospital às vezes recebe droga mais pura do que heroína, sai do hospital e não tem dependência. As pessoas, quando estão tendo uma falta de conexão psicológica, ou passando por um cenário ruim, ele começa a tentar dar uma válvula de escape, às vezes com vício, ou com o que ele falou. O que está acontecendo hoje na empresa, muitas das vezes, a pessoa... É o que o Luciano falou. Você fala algo, você perde uma pessoa e depois que você falou, você se torna chato e não vai mais te ouvir. E quando ele puder te vender, ele vai te vender. Exatamente. Hoje, a gente como engenheiro, eu acho que a gente é um solucionador de problemas que existe para uma empresa. E um dos grandes problemas hoje está sendo de conexão em equipe, porque às vezes tem um problema psicológico. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu tenho que ir lá no Paulo. Não vamos ser hipócrita. Não é também apadrinhar. Não é isso que eu estou falando. Eu quero dizer o seguinte. Lindo o que nós estamos falando. Porém, nem sempre a gente consegue aplicar isso na empresa. Exatamente o que o Luciano citou, o que o Paulo citou, nem sempre a gente consegue. Você não está errado, Danilo. O que eu quero dizer é que, às vezes, no meu caso, eu precisava mudar e renovar a minha equipe. Eu não tive, durante anos, autonomia para isso. Segura que o BO é seu. E eu tive que, muitas das vezes, fazer o meu papel, o meu trabalho e o do outro para que a minha cabeça não fosse para a guilhotina. É faca no pescoço, porque eu sou a líder. E aí, muitas das vezes, eu deixei de fazer reuniões, porque eu sou obrigada a fazer reunião para poder, junto à minha equipe, entrarmos num consenso para determinadas mudanças. Perfeito. Muitas das vezes, o que eu fiz? Eu gerava a mudança automaticamente, gerava o papel. Gente, aqui está a ata da reunião, a ata para vocês assinarem. Ponto. Porque eu ia nadar e morrer na praia. Então, é lindo. Mas, às vezes, a gente não consegue aplicar isso, infelizmente. Fala, Luciano. Jonathan também, gente, tadinho do Jonathan.
a questão que a senhora falou é em relação à ergonomia. Em relação à ergonomia, ela custa muito caro para a empresa. Para algumas empresas, elas não querem colocar, não querem ter esse tipo de comprometimento com a segurança, com um monte de questões. Porque você depende, você precisa de uniforme. O técnico de segurança hoje, ele cobra muito por quê? Porque judicialmente ele vai ser responsável por um acidente, por uma morte, Sim. por uma coisa na empresa. E aí então, você vê que essa foto que ele colocou ali é o tal do responsável e irresponsável. Na verdade, aquilo ali, isso ocorre muito em construção civil, terceirizar ou quarteirizar o serviço. Sim, a pessoa corre, ela quer correr e fazer o serviço dela e acabar, porque ele é quarteirizado, ele não tem nada ali. Sim. Ele não tem nem uma carteira assinada. Se pedir uma carteira assinada, ele não tem. Ele não tem nenhum vínculo empregatício com a empresa. Ele não tem nada. Nada. Simplesmente nada. Então, a pessoa que contratou ele é irresponsável mesmo. Porque deveria, pelo menos, ter dado um uniforme a ele e um cinto de segurança. O mínimo, era o mínimo que ele deveria fazer. Ele colocou uma linha de vida naquela área ali. Não tem. Se você olhar, a faculdade não tinha linha de vida. Tinha o guarda-corpo, mas não tinha uma linha de vida. Certo? Não tinha nada. Parecia que ele estava na praia mesmo, então indo para a favela, igual a gente fala. Questão de ergonomia. Aí você fica ali. Quanto que custa isso? Quanto que custa um médico do trabalho na sua empresa? Quanto que vai te custar um psicólogo? Quanto vai custar um treinamento para um encarregado, como o nosso que tem aqui, não falar assim, fulano, deixa para conversar depois, amanhã, quando você estiver em casa, tomando a sua cervejinha, e você manda a sua mulher fazer um tira-gosto para você, e você fica conversando com ele, convida ele para sua casa e fica conversando com ele. Agora a gente tem que trabalhar. Isso é uma forma de falar com a pessoa? Perdemos um funcionário excelente. Por causa disso, ele pediu demissão. São coisas que nós precisamos, nós, engenheiros futuros, precisamos rever. Porque eu trabalho no tempo, eu sou do tempo que se trabalhava na obra e eu andava na parede de um lado para o outro, sem linha de vida, sem nada. Eu tenho o olho furado de bater prego sem óculos. Eu subia no poste, tem cinto de segurança. Nós temos que ter um compromisso de ajudar aquele que não sabe ou que só está pensando em fazer o serviço dele. Porque o colaborador, ele chega ali e você fala assim, faz isso aqui. E ele está preocupado em entregar para você a tarefa, às vezes, por quê? Porque ele precisa daquilo ali, tá? Algumas das vezes porque ele te admira como pessoa e você consegue ganhar ele para você, porque ele te admira como pessoa, como responsável, como profissional responsável que você é ali. Então, a gente precisa cuidar dele. O funcionário precisa ser cuidado. Eu penso dessa forma. Eu não posso jamais chegar e demitir um funcionário porque ele está bebendo cachaça pra caramba, está fumando, está fazendo isso. Eu primeiro tenho que perguntar para ele assim, vem cá, filho, o que está acontecendo com você? Vamos conversar? Já procurou um médico? Isso eu tenho que fazer primeiro, antes de ser babá dele. Não estou sendo babá, mas eu tenho que olhar, me pôr no lugar da outra pessoa. Perfeito. Sempre se pôr no lugar do outro funcionário. O que você não quer para você, você não quer para o seu próximo. Não então, Mas nem todo mundo pensa assim. Exatamente. Mas o que eu gostaria que o meu patrão, quando eu tivesse com problema, o meu patrão me chamasse e falasse assim, Luciano, o que está acontecendo? Está isso. Poxa, isso, assim. Aconteceu isso. E aí você de diz consumo. Assim, mundo perfeito. Mundo perfeito não existe. Eu aprendi isso da obra. Luciano, isso é um mundo perfeito. O mundo perfeito não existe. Mas tal não é porque o seu patrão Alice não no País faz da com você. Maravilha. Tudo bem, né? Eu sou Alice. Não é isso? Mas não é porque o seu patrão não faz que você não vai ser Alice. Não, mas a gente tem aqui, Luciano, um rapaz, eu não me lembro o nome dele, que ele trabalha numa oficina. Se ele tiver aí, ele se manifesta. E ele citou que a empresa... Jefferson. E ele citou que a empresa que ele trabalha, claro que ele tem autonomia.
ela não tem esse processo de certas coisas, mas ele implantou, mas ele tem autonomia, ele implantou, por exemplo, os descansos a cada tanto tempo. Mas, mesmo assim, ele tem que ficar no pé, porque se for de 20 minutos, vai virar 40. Né? Porque o funcionário tem esse problema. Você dá a mão, ele quer o corpo. É por isso que você não pode deixar ele parado. Exatamente. Se você deixa ele parado, ele acha que ele é seu filho e pode fazer o que ele quer. Infelizmente é assim. O Jonathan, por favor, coitado. Não, só estou aqui escutando. Não, você ia falar. Mas a senhora falou questão de dinheiro, mas mesmo as empresas com dinheiro, elas não ligam, não. Minha empresa não girava, tipo, era mais de 3 milhões por mês, ela não queria gastar R$1.000, entendeu? Isso aí é inconsequência mesmo, ela também não tem, igual a Luciana falou, não tem, ela não visa que essa possibilidade de colocar uma pessoa para acompanhar a gente psicologicamente ou economicamente vai ser um benefício para ela, só visto o gasto. Então, eu hoje, antes da aula de vocês, eu estava numa reunião com uma equipe lá em Portugal. Eles estão lá em Lisboa. E estou sendo convidada, né? Já fui convidada, agora estamos concretizando, para eu criar um projeto em cima de uma escala que já existe de dois portugueses para a área organizacional, independente da empresa. E essa escala ela vai avaliar, ela avalia algumas coisas dentre alguns funcionários, exatamente no processo ergonômico também. Por quê? Independente de pandemia, todo mundo já vivia antes da pandemia no corre-corre. Com a pandemia, muitas pessoas tiveram que se reinventar. Não estou falando de ficar desempregado, estou falando de você se manter na empresa, mas você teve que se reinventar para trabalhar dentro de casa. E, com isso, muitas dessas pessoas montaram uma estrutura linda e maravilhosa do seu próprio bolso, ou a empresa montou, mas é um ambiente de 4 paredes. E quem está em casa, além de você, não conseguiu, em algum momento, perceber que você estava em horário de trabalho. E a pressão, as coisas foram mudanças muito drásticas. Assim, automaticamente, a gente começou, as empresas começaram a perceber que teve assim, uma demanda muito grande para a área psicológica. Então, a gente tentou me convidar para fazer um aplicativo dentro dessa escala que já existe, que ela não é ela não é informatizada, mas não é criar um Google Form da vida, é simplesmente criar um processo de um banco de dados, algo diferenciado, e aplicar nos 2 países, Brasil e Portugal, porque são pessoas de regiões e culturas diferentes, né? Isso inclui questões socioeconômicas, uma série de coisas. E aí, as soluções, se a gente aplicar, a gente já sabe que as soluções vão ser grotescas. Mas a aplicabilidade disso, a gente sabe que nem toda empresa vai querer. É exatamente o que a gente está discutindo aqui. Então, assim, o Jefferson, ele conseguiu colocar certas coisas, implantar certas coisas na empresa, mas não teve custo alto. E muitos deles não teve nem custo. Aí é vida que segue, né? Aí é beleza. Então, assim, a gente começa a observar que vocês já vivem, a vida do Jefferson vai dar um trabalho maravilhoso, porque ele tem os problemas na mão e já tem até as soluções implantadas e outras que ele já pode colocar em implantação. Está dando para vocês entenderem o que eu quero que vocês façam? E vocês podem me procurar no decorrer das semanas para
tirar dúvidas, tá? Gente, alguém quer falar mais alguma Professora, coisa? Porque eu já estou já eu no tenho uma pé fora dúvida. de sala. Pode falar. Professor, É porque eu não peguei o início da aula, que eu estou na rua. O trabalho é em grupo, é Um isso? grupo de 4 Ou é... pessoas, que é a sua P1. Você vai pegar, eu já apresentei, você pode ver na gravação, o modelo de um. Não precisa seguir isso. O que você vai fazer? Você vai pegar uma Não, sim, empresa. o modelo eu cheguei a ver. Eu só não peguei a quantidade de pessoas, se era em grupo ou Um individual. grupo. Eu E quero era fazer individual. Posso? Pode. O que eu não para quero é P1. plágio, tá, gente? Por favor. Eu quero coisa. O Tá. menos é mais. Eu quero coisas escritas por vocês e padrão ABNT. No caso, tipo assim, a gente A vai entrega é até expressar o dia da nosso. prova, é isso? A entrega vai ser no dia da prova, dia 9. Tá. E aí vocês. Aquele exercício que a gente fez contou como o quê? Aquele Ou não exercício, contou? claro, tudo conta como ponto, como tudo, Ah, tá. tá? Beleza. Alguém falou alguma coisa aí. Falei que, tipo assim, a Danilo, gente vai tentar expressar nossas vivências, né? Que a gente. Mas No plano de alguns de vocês trabalho, vão qual pegar que. alguns de vocês vão pegar empresas reais, não precisa pôr o nome dela, porque estão, se você não Botar um quiser. nome fictício ali, tranquilo, né, Isso. professor? Vão pegar empresas reais e vão citar o ramo, citar tudo bonitinho, falar da empresa e citar os problemas que existem, quais são as soluções que vocês dão. E de preferência que você coloque por cargo, né? Porque o que você tem de problema em um não pode necessariamente não é no outro. Ok? professora, Oi. Danilo, uma das coisas que o Luciano falou, eu tendo a entender os dois lados da moeda, até porque a gente também trabalha e sabe como é que a Constituição Civil, hoje, pelo menos a Constituição Civil, como ela funciona, as pessoas que trabalham e também o que a gente vai cobrar delas. Às vezes a gente vai querer cobrar de uma pessoa que não tem consciência nenhuma e ninguém ensinou a fazer. A gente cobra e não orientou ele a fazer. E também o que o Jefferson fez. O que o Jefferson fez a gente deve fazer, porque eu não posso esperar da empresa e eu, às vezes, posso ter condição de fazer algo para melhorar todo o trabalho em equipe ou poder ter uma... Se uma pessoa gosta de você, ele vai muito longe. Ele considera muitas coisas, às vezes, que o dinheiro não vai comprar. É o que o Luciano falou, né? A gente pode começar a criar vínculos na empresa de melhorar. Se cada um pensar assim também, a pessoa tem um ambiente excelente de trabalho. Eu ouvi um rapaz dizer, o rapaz trabalhava num ambiente terrível. Ele falou assim, ó, quem está satisfeito no seu trabalho nem precisa de férias. É lindo isso, né? Mais uma Alice. Meninos, deixa eu falar com vocês. Eu vou dar a aula como encerrada, vou parar nossa gravação aqui.